Gostaríamos de explicar alguns aspectos relativos à eletricidade do corpo humano, porque é disso que nós estamos falando quando a gente fala de sinais que percorrem os circuitos neurais. Mas de que sinais nós estamos falando? E o que é um sinal? Ora, vamos começar analisando a membrana celular, a membrana que envolve a célula. É uma dupla camada lipídica, como nós colocamos aqui, mas isso, no momento, não me interessa. Porque o que nos interessa é o seguinte: nós temos no nosso corpo íons. Curioso, porque na verdade nós andamos, nós corremos, nós vemos, nós ouvimos por conta da existência de íons no nosso corpo. Essa é uma coisa muito surpreendente. Tudo o que fazemos depende da existência de íons. Quais são os íons mais importantes? Cloro, sódio, potássio, cálcio e ânions orgânicos, inorgânicos também. O fato é que nós temos no nosso corpo íons que se concentram, por outro lado, numa região fora da célula, e agora eu estou falando de todas as células. Estou falando de todas as células. Porque todas as células têm uma distribuição de íons na região extracelular e uma distribuição de íons na região intercelular, dentro da célula. Íons. Fora, predominantemente, sódio. Claro, temos também cloro, temos potássio em quantidade menor aqui fora. Dentro se inverte, temos mais potássio do que, por exemplo, sódio. Temos cloro também e os ânions. Muito bem, mas agora tem uma coisa muito curiosa, que é o seguinte: cargas negativas predominam aqui dentro. Temos mais cargas negativas aqui dentro do que fora. Isso gera uma diferença de potencial, chamado de potencial de repouso de uma célula. Cerca de 60 milivolts, de forma que todas as células exibem essa diferença de potencial. Cargas elétricas, íons na realidade, concentradas fora da célula e concentradas no interior da célula, com um certo desbalanceamento entre elas, gerando uma diferença de potencial. Algumas células, os neurônios, são células excitáveis. Nós vamos agora ver o que significa isso. Mas a outra coisa curiosa a respeito da membrana celular é que ela é uma membrana porosa. Sim, existe muito transporte de moléculas através da membrana, mas o que nós gostaríamos de chamar a atenção é que nós temos canais
ela é porosa com alguns canais. E esses canais, eles permitem o movimento de íons para dentro ou para fora da célula. São os canais iônicos, de forma que íons podem passar da parte externa para a parte interna quando necessário e da parte interna para a parte externa, fazendo uso desses canais. Agora, vamos imaginar uma situação, aqui não importa qual seja, onde, num intervalo de tempo muito curto, essa distribuição de íons seja alterada num instante de tempo. Agora, eu estou falando dos neurônios, essas células excitáveis. Por excitação, nós estamos nos referindo a uma situação na qual eu posso alterar essa distribuição de cargas elétricas, gerando uma outra diferença de potencial. Esse é o potencial de ação. Em algum ponto do axônio, por exemplo, se gera uma perturbação, uma alteração na diferença de potencial. Essa alteração na diferença de potencial é conhecida como potencial de ação. Sim, o potencial de ação é uma alteração momentânea da distribuição de cargas. Mas assim que se altera, entra em jogo um movimento de íons para voltarmos à situação que é a situação mais estável. É aquela distribuição inicial. No entanto, aqui se gerou uma perturbação, uma diferença de potencial, conhecida como potencial de ação. É uma diferença de potencial que é gerada nos neurônios, que são células excitáveis, de forma que esses sinais elétricos, esses impulsos elétricos que foram gerados num determinado instante de tempo, eles acabam conseguindo se propagar até chegarem numa junção onde ocorrem as sinapses. Mas aí o tema já passa a ser muito mais complicado. O que nós estamos querendo chamar a atenção é que sinais elétricos, eles são gerados quando nós abrimos ou fechamos determinadas comportas, determinados canais. Se abrimos um canal, se fechamos um canal, nós estamos com isso alterando, pelo menos num instante de tempo ou num intervalo de tempo muito curto, nós estamos alterando o potencial elétrico naquela região. Isso agora, então, nos remete, mas é claro que é tudo muito mais complicado do que eu vou falar, porque, afinal de contas, são processos muito complexos. Não importa. O fato é que se eu tenho aqui um bastonete, porque isso é melhor entendido no caso dos bastonetes, né? Se eu tenho aqui um bastonete, como tenho enfatizado, aqui nós estamos falando de uma célula ou de células excitáveis. Vamos ver agora como é que ela se excita, né? Mas o fato é que
nós temos aqui um fóton, e eu prefiro realmente analisar em termos de fótons, e esse fóton é absorvido em algum lugar no bastonete. Ora, neste local onde se consegue absorver fótons, eles são utilizados num primeiro momento para transformar uma molécula. Essa molécula tem o nome de cis-retinal. Se pode buscar alguma fonte, a configuração espacial dessa molécula cis-retinal. O fato é que essa molécula que absorve o fóton, ou a radiação eletromagnética. E agora, pasme, tudo que esse fóton faz é mudar a distribuição espacial dos átomos na molécula. É a mesma molécula, com uma distribuição espacial diferente. Veja, tudo que o fóton fez é, ser absorvido, transformando a molécula cis-retinal com uma configuração, com uma distribuição espacial de átomos, na mesma molécula, mas com outra distribuição espacial de átomos. De forma que absorve um fóton, esta molécula muda de configuração espacial. Esse é o início de todo um processo. Ela cai na região interna da célula e agora ela vai provocar alguns processos que, em última análise, levam ao fechamento de canais, gerando, portanto, um sinal elétrico. Assim, os bastonetes, absorvendo um fóton, e na absorção do fóton, tudo que acontece é transformar uma molécula na mesma molécula com distribuição espacial de átomos diferentes, e isso agora há de provocar uma cadeia que, em última análise, e agora isso é sempre verdadeiro, né, vai fechar algum canal ou abrir algum canal. Sim, canais desses, através dos quais os íons podem passar. De forma que é muito curioso isso, que o processo todo seja disparado pela transformação de uma molécula com uma distribuição na mesma molécula com uma outra distribuição espacial. E que isso vai acabar provocando o fechamento ou abertura de canais. Vai acabar provocando uma diferença de potencial. Um sinal elétrico. Como dissemos antes, esse sinal elétrico, ele ainda há de ser codificado. Vai ter que passar ainda pelas junções entre conjuntos de células, de tal forma a que lá na frente esse sinal elétrico possa ser finalmente processado e transformado sob a forma de potenciais de ação. E os potenciais de ação vão até o nosso cérebro, que sabe muito bem o que fazer com essa informação que chega até ele.